Continuação da leitura do livro O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Vamos lá. Estou na página 414. Assim, o que dissertei foi que eu sabia do título de capitão que ele usufruía, por ter relido o diploma, na casa do Valado, que de roubos e furtos a gente do Sucruiú tinha devastado, e contei a ele que a referida patente eu tinha, por cautela, apanhado do chão e guardado dentro do oratório, por detrás das imagens dos santos. Ele nem me deu o ar de interesse do fato, não me agradeceu por isso. Perguntou nada, disse: a bexiga do Sucruiú já terminou. Estou ciente dos que morreram, foram só 18 pessoas. E o que indagou foi se eu soubesse se tinham feito muitos estragos nos canaviais, o que eles deixaram em pé e que lobo ou mão pelada não roeram. Sempre há de dar uns carros, se move moagem. Agora ele conservava os olhos sem olhar, num vagar vago. Circunspecto, pensava aqueles capítulos. E disse que ia botar os do Sucruiú para corte de cana e a fazeção de rapadura. Ao que a rapadura havia de ser para vender para eles lá do Sucruiú mesmo, que depois pagavam com trabalhos redobrados. De ouvir eles acrescentar assim, com a mesma voz, sem brados, de ouvir eles acrescentar assim. Deu em mim, de repente, foram umas nervosias, ao que aqueles do Sucruiú fossem justas de bois em canga, criaturas de toda proteção apartadas, mas eu não tinha raiva deles, não. Seu Abão, juro, senhor, que ele não era antipático, eu tinha era um começo de certo desgosto que seria meditável. Para o ano, se Deus quiser, eu boto grandes roças no valado. E aqui o feijão, milho, muito arroz. Ele repisava que o que se podia estender em lavoura lá era o desadouro. E espiou para mim, com aqueles olhos baçosos. Aí é que eu entendi a gana dele. Que nós, Zé Bebelo, eu, Diadorim, e todos os companheiros, que a gente pudesse dar os braços para capinar e roçar e colher, feitos jornaleiros dele. Até enjoei. Os jagunços destemidos, arriscando a vida que nós éramos, e aquele seu Abão olhava, feito jacaré no juncal, cobiçava a gente para escravos. Eu nem sei se ele sabia que queria. Acho que a ideia dele não arrumava o assunto assim a certa, mas a natureza dele queria. Precisava de todos como escravos. Ainda confesso, declarado ao senhor, eu não tivesse raiva daquele seu Abão. Por quê? Ele era um homem que estava de mim em tão grandes distâncias. A raiva não se tem de uma jiboia, porque jiboia constraga, mas não tem veneno. E ele cumpria sua sina, de reduzir tudo a conteúdo. Pudesse, economizava até com o sol, com a chuva. Estava picando fumo no covo da mão. Garanto que ao senhor que não desperdiçava nem o átomo de umas felpas. A alegria dele era uma recontada repetição, um condescendido 20, 30 carros de milho. Ah, os 1000 alqueires de arroz. Zé Bebelo, que esses projetos ouvisse, ligeiro logo era capaz de ficar cheio de influência. Exclamar que assim era assim mesmo, que se transformara aquele sertão inteiro no interior, com benfeitorias para um bom governo, para esse O Brasil. Em Peta, que um seu Abão, este não se estimava, entusiasmava. Era só os carros de bois carreando a cana, e ele dava ordens. Ordens que dava havia de ser costumeira e surda, muito diferente da de jagunço. Cada pessoa, cada bicho, cada coisa obedecia. Nós íamos virando enxadeiros. Nós. Nunca. Mas então, eu antes queria ver chegar de uma vez os dos Hermógenes, em galopadas e gritos, berrando rifles em todo fogo, e aí para se ouvir a sangue para quem ver pudesse. Aí era que iam saber o que é sebaceiro, é. E, por um despique, foi que eu acertei meu correão com as armas e pronunciei: duvidar, seu Abão, o senhor conhece meu pai, né? Fazendeiro, o senhor coronel Celorico Mendes, do São Gregório. Eu pensei que ele nem fosse acreditar, mas eu juro ao senhor, ele me olhou com muitos bons olhos, outros olhos.
Aquele olhar eu aguentei, facilitado. Seu Abão sacudia em si a cabeçona, surpreendido mais circunstante. Dou notícia. Ele quase que se lastimou. Eu nem sei se ele sabia que meu padrinho, Celorico Mendes, fosse, como era, muito mais fornecido de renome e avultado em posses, conforme até por estes sertões dos Gerais ele contava. Regozijei devagar, mas não regozijei completo, do que destapei. Que um desses, com a estirpe daquele seu Abão, tirassem dele, tomassem de repente tudo aquilo que ele era dono, e ele havia de choramingar, que nem criancinha sem mãe, e tatear toda a vida feito ceguinho catando no chão o cajado, feito quem esquenta mãos por cima de um fogo fumacento. A misericórdia também eu quase tive. Natureza da gente não cabe em nenhuma certeza de ver o homem em pé diante de mim, recrescer e tornar a minguar. Isso tudo no meu juízo. Eu nem acreditei de que estimas que me esquecia, de que outras eu me lembrava. E com pouco, no rebaixar do sol, ele tornou a montar um cavalo gateado, belo, e se foi de rompida no rumo torto do valado. Sobre assim, aí corria no meio de nossos um conchavo de animação, fato que ao senhor retardei, devido que mesmo um contador habilidoso não ajeita de relatar as peripécias todas de uma vez, pois foi que o vaqueiro tal, que acompanhava o seu avô, em conversa distraída, com algum ou com outro, por acaso mencionou que um bando de 10 homens jagunços também, pelo dito e visto, andavam reparapassando, como que é espera de destino, em entre Fazendão Felício, que é à beira da estrada mor para o poente todo, e o Porto Velho da Remeira, no rio Paracatu, aonde menos dia, mais dia, todo mundo acaba vindo chegando. Depressa, então, falaram o assunto ciente para Zé Bebelo, que reconheceu pela descrição. Chagas de Cristo, é eles. Ei, eguei. Só pode que pode ser. É mesmo João Gonhanhá com os outros. Instantâneo expediu para lá 2 próprios que tocassem ligeiro com 100 senões e voltassem trazendo os comparsas amigos. Isso com uma certa alegria se ouviu, porque eram novidades acontecendo. Afora eu, achado eu estava, a resolução final que tomei em consciência, o aquilo a que agora eu ia, tinha de estar por mim. O pai do mal, o tendeiro, o manfarro. Quem que não existe, o solto eu ou ele? Agora, por quê? Tem alguma ocasião diversa das outras. E eu declaro ao Senhor, hora chegada, eu ia. Porque eu estava sabendo, se não é que fosse naquela noite, nunca mais eu ia receber coragem de decisão. Então eu senti esse intimado, e tanto mesmo nas ideias pequenas, que já me aborrecendo, e por causa de tantos fatos que estavam para suceder, dia contra dia, eu pensava na vinda do João Gonhanhá e que a gente carecia de sair novamente por ali, por terras e guerras. Pensei naquele seu Abão que nem num transtorno, mas não sei, a que essas desconvinham em mim uma espécie de necessidade, a não me apertar à toa dali, das veredas mortas. Sombra de sombra foi entardecendo, fuscava. Ao que eu estivesse destemido, soberbo, da mão peluda eu firme estava. Fazia muito tempo que eu não descabia de tão em arrojo. Dou que nunca, feito naquela hora, e em aquele dia, somente com a alegria que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações. Retrocedi de todos, dizer bebê-lo demais de que eles havia-se de desconfiar, dizer o que era desordens que cabeça de homem não cogita. De Diadorim, refugi. Então, deixa essa aguinha da grota gruguejar sozinha. E no singular do meu coração eu dou dito, o que eu gostava tanto de Diadorim, tinha um escrúpulo, queria que ele permanecesse longe de toda confusão e perigos. Há de essa lembrança branda da minha ação, minha Nossa Senhora, ainda marque em meu favor, Deus me tenha.
Adiás, o campo. Então eu subi de lá, noitinha, hora em que capivara acorda, sai de seu esconderijo e vem pastar. Deus é muito contrariado. Deus deixou que eu fosse em pé, por meu querer como fui. Eu caminhei para as veredas mortas, parei a quiçaça, e depois tinha um lance de capoeira. Um caminho cavado, depois era o cerrado mato. Fui surgindo. Ali esvoaçavam as estopas, eram uns caborés, e eu ia estudando tudo. Lugar meu tinha de ser a concruz dos caminhos. A noite viesse rodeando, aí friazinha, e escolher onde ficar, o que tinha de ser melhor debaixo de um pau cardoso, que na campina é verde e preto fortemente, e em ramos muito voantes, conforme o senhor sabe, como nenhuma outra árvore nomeada. Ainda melhor era a capa rosa, porque no chão, bem debaixo dela, é que o careca dança, e por isso ali fica um círculo de terra limpa, em que não se cresce nem um fio de capim, e que por isso da capa rosa do judeu nome toma. Não havia. A encruzilhada era pobre de qualidades dessas. Então eu cheguei lá, a escuridão deu talentos de lua escondida, medo. Medo! Bananeira treme de todo lado, mas eu tirei de dentro do meu tremor as espantosas palavras. Eu fosse um homem novo em folha. Eu não queria escutar meus dentes. Então desengasguei outras perguntas. Minha opinião não era de ferro. Eu podia cortar um cipó e me enforcar pelo pescoço, pendurado morrendo naqueles galhos. Quem que me impedia? Eu não ia temer. O que eu estava tendo era medo de que ele estava tendo de mim. Quem é o cara do demo? O sempre sério, o pai da mentira. Ele não tinha carne de comida de terra, não possuía sangue derramável. Então viesse, vinha que me obedecer. Trato? Meu trato, mas trato de iguais com iguais. Primeiro, eu era que dava a ordem, e ele vinha para supilar o ázimo do espírito da gente. Como podia? Era eu. Mais mil vezes que estava ali querendo próprio para afrontar relance tão desmarcado, deixe os meus olhos esbarrarem num ror de nada. Esperar era o poder meu, do que eu vinha em cata. E eu não percebia nada. Isto é, que mesmo com o escuro e as coisas no escuro, tudo devia de parar por lá, com o estado e aspecto. O xiriliu dos bichos, arre, quem copia o riso da coruja, o gritado arrepia os cabelos das carnes. Eu não conheci a reação nem cansaço. Ele tinha de vir se existisse naquela hora, e existia. Tinha de vir demorão ou jajão. Mas em que formas? Chão de encruzilhada é posse dele, espojeiro de bestas da poeira rolarem. De repente, com todo o catrapuz de sinal, um momenteiro com o silêncio das astúcias, ele podia se surgir para mim, feito um bode preto, um morcegão, um chu, e de um lugar tão longe, perto de mim, das reformas do inferno, ele já devia de estar me vingando, o cão me farejava. Como é possível de estar desarmado em si, entregue ao outro queira fazer, no desmedir dos tapachos, buracos e tomar pessoa? Tudo era para sobroço, para mais medo. Ah, aí é que bate o ponto. E por isso eu não tinha licença de não me ser. Não tinha os descasos do ar. A minha ideia não fraquejasse, nem eu pensava em outras noções. Nem eu queria me lembrar das pertencências, e mesmo de que tudo quanto fosse diverso, eu já estava perdido provisório de lembranças, e da primeira razão, por qual era que eu tinha comparecido ali. E o que era que eu queria? Ah, eu acho que eu não queria mesmo nada. De tanto que eu queria só tudo. Uma coisa a coisa, esta coisa. Eu somente queria era ficar sendo. E foi assim que as horas reviraram. À meia-noite, mais correndo, eu quis falar, e o cote que o frio me apertava para baixo tossia até. Estou rouco? Pouco. Eu mesmo sozinho conversei. Ser forte é parar quieto, permanecer. Então eu decidi o tempo, espiando para cima, para o céu. Nem o Setestrelo, nem as Três Maria já tinham afundado, mas o cruzeiro ainda rebrilhava nos dois palmos.
e até que descendo, a vulto quase encostava em mim. Uma árvore mal vestida, um sussurro dos ramos, e qualquer coisa que eu vinha, não vendo estranha coisa de ser. Ao que não vinha, a lufa de um vendaval grande, com ele em trono constrangido, sentado na estadela bem no centro. O que eu agora queria? Eu acho que eu queria era meu, mais que o desconhecido era duvidável. Eu queria ser mais do que eu. Eu queria, eu podia, eu carecia. E Deus ou Demo? Eu sofri um velho pensar. Mas como era que eu queria, de que jeito, que, feito o arfo do meu ar, feito tudo, que eu não havia de achar melhor morrer de uma vez, e caso que aquilo agora para mim não fosse constituído, e em troca eu cedia as arras, tudo meu, tudo mais, alma e palma, e desalma, Deus e o Demo. Acabar com Hermógenes, reduzir aquele homem? E isso figurei mais por precisar de firmar um espírito de formalidade de alguma razão. Do Hermógenes mesmo existido, eu mero me lembrava, feito ele fosse para mim uma criancinha moliçosa e mijona, em seus despropósitos, a formiguinha passeando por distante da gente, entre o pé e o pisado. Eu muxoxava, espremia para ali, amassava, mas ele, o dado danado, sim, para ele intestar comigo, eu mais forte do que o dele, do que o pavor dele, e lamber no chão e aceitar minhas ordens. Então eu somei, sensatez. Cobra antes de picar tem ódio algum? Não sobra momento. Cobra desfecha desferido, dá bote, se deu. Já que eu estava ali, eu queria, eu podia, ou eu ali ficava. Então, feito ele, nós dois, o estornópio, o pé de vento, o rorró girado mundo afora, no dobrar funil de final destes redemoinhos. O diabo na rua do meu redemoinho. Então, eu ri. Ele não. Eu? 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 Deus ou demo? Pro jagunço Riobaldo, a pé firmado, eu esperava aí e, de repente, do resumo e do mundo em maior, aquela crista de repuxei toda aquela firmeza me revestiu, fôlego de fôlego de fôlego, dá mais força, dá mais coragem. A que vem, tirada amando, de 70 e 70 distâncias do profundo mesmo da gente, como era que isso se passou? Naquela estação, eu sabia maiores avanças, e eu espantava qualquer pássaro. Sapateei, então, me assustando de que nem gota de nada sucedia, e a hora em vão passava. Então, ele não queria existir. Existisse, viesse, chegasse, para o desenhasse desse passo. Então eu digo, direi de verdade, eu estava bêbado de meu. Essa vida, não vezes, é terrível, bonita, horrorosamente. Esta vida é grande. Remordi o ar. Lúcifer, Lúcifer. Aí eu bramei desengolindo. Não, não, nada. O que a noite tem é vozeio de um ser só, que principia feitos grilos e estalinhos e o sapo cachorro, tão arranhão, e que termina num queixume borbulhado tremido de passarinho ninhante mal acordado de um totalzinho sono. Lúcifer Satanás, se outro silêncio o senhor sabe o que silêncio é? É a gente mesmo demais. Ei, Lúcifer Satanás dos meus infernos! Voz minha, se estragasse em mim, tudo era cordas e cobras. E foi aí, foi. Ele não existe, e não apareceu nem respondeu, que é um falso imaginado. Mas eu supri que ele tinha me ouviu, a conforme da ciência da noite, e o envir dos espaços que medeia. Como que adquirisse minhas palavras todas, então fechou o arroxo do assunto, ao que eu recebi de volta um adejo, um gozo de agarro, daí as tranquilidades, da pancada. Então eu lembrei de um rio que viesse adentro a casa de meu pai, e vi as asas, arquei o puxo do poder meu, naquele átimo. Aí podia ser mais. A peta eu queria saudar, que isso não é falável. As coisas assim a gente mesmo não pega nem a barca. Cabem no brilho da noite, aragem do sagrado, absolutas estrelas, pois ainda tardei, esbarrado lá no burro do lugar. Mas como que a gente já estivesse rendido de avesso e que nos íntimos esvaziado, e a noite não descamba, assim parava eu, por reles desânimo de me aluir dali. Com efeito, nem firmava em nada minha atenção. Às quantas horas?
e aquele frio me reduzindo, porque a noite tinha de fazer para mim um corpo de mãe, que mais não fala, pronto de parir. Ou, quando o que fala a gente não entende. Então eu despresenciei. Aquilo foi um buracão do tempo. A mor, bem na descida, avante, branquejavam aqueles grossos do ar, que lubrinam, que corrubiam, dos marimbus das veredas mortas, garoa da madrugada. E, a bem dizer, por um caninho sem expedição, fui vindo-me embora, e eu podia tanto frio-me, assim, mesmo, me requeimava a forte sede. Então eu desci de retorno para a beira dos buritis, aonde o pano d'água, a claridadezinha das estrelas indicava o raso da lisura daquilo, e ali era bebedouro de veados e onças. Então eu curvei, bebi, e a água até nem não estava de frio geral. Então eu não apalpei nela a mornidão que devia de. Nos casos de frio real, o tempo está fazendo. Meu corpo era que sentiu frio, de si. Friou de dentro para fora? No me rigir, nunca em minha vida eu não tinha sentido a solidão numa friagem assim. E se aquele gelado inteiriço não me agargasse assim? E se não me largasse mais? Foi orvalhando, o ermo do lugar ia virando visível, com o esboço do céu no mermar de lauva, as barras quebrando. Eu encostei a boca no chão, tinha derreado as forças comuns de meu corpo, e eu perto da água piorava aquele desleixo de frio. Abracei com uma árvore um pé de breu branco. Anta, por ali, tinha rebentado galhos e estrumado. Posso me esconder de mim? Soporando, fiquei permanecendo. O não sei quanto tempo foi que estive. Eu desentendi os cantos com que piam os passarinhos na madrugança. Eu jazi mole no chato, no folhiço feito de um morcegão caiana que me tivesse chupado. Eu só levantei de lá. Foi com fome. Ao alembrável ainda avistei uma meleira de abelha aratim, no baixo do pau de vaca. O mel sumoso que escorria como uma mina d'água pelo chão no meio das folhas secas e verdes. Aquilo se arruinava, desperdiçado. Senhor, Senhor, o Senhor não puxa o céu antes da hora. Ao que eu digo, não digo. Cheguei no meio dos outros, quando o jacaré estava terminando de coar café. Então tu treme fiura, pegou na maleita? Algum me perguntou? Que os carregue, eu a respondi. E mesmo com o sol saindo, eu cacei um cobertor e uma rede. A arte, o enfim de nada não tinha me acontecido, e eu queria aliviar na recordação ligeiro o desatino daquela noite. Assim eu estava desdormido, cisado. Aí mesmo no momento eu fui esgotando que a função do jagunço não tem seu que, nem para quê. Assaz a gente vive, assaz alguma coisa vez raciocina. Sonhar, só não. O demônio é o dois fins, o austero, o severo mor, o aporro. Então, sabendo que de lá adiante jamais, nunca eu não sonhei mais, nem pudesse, aquele jogo fácil de costume que de primeiro antecipava meus dias e noites, então eu perdi pago. Isso era um sinal, porque os prazos principiavam, e que o que eu fazia era que eu pensava sem querer o pensar das novidades. Tudo agora reluzia com clareza, ocupando minhas ideias. E de tantas coisas passadas diversas eu inventava a lembrança. De fatos esquecidos, em muito remoto, neles eu topava outra razão, sem nem que fosse por minha própria vontade. Até eu não puxava por isso, e pensava o qual, assim mesmo, quase sem esbarrar o todo o tempo. Nos começos aquilo bem que achei esquipático, mas com o seguinte eu vim aceitando esse regime, por justo, normal assim, e fui vendo que os outros eu entrava numa alegria estrita, contente com viver, mais apressadamente. A dizer, eu não me afoitei logo em crer nessa alegria direito, como que o trivial da tristeza pudesse retornar. Então, voltou não? Por horas não voltava. Uai, tão falante, tatarana, quem te veja? Me perguntaram, o Alaripe perguntou, será que de mim debicavam? Eu estava com efeito relatando, mediante certos floreados, umas passagens de meus tempos,
e depois descrevendo por diversão os benefícios que os grados do governo podiam desempenhar. Então eu repetia os ditos vezeiros do Zé Bebelo em tantos discursos, mas o que eu pelejava era para afetar, por imitação da troça, os sestros do Zé Bebelo, e eles com os companheiros não me entendiam, tanto que foi só entenderem e logo pararam de rir. Aí riam da miséria melhorada. Os mestres que está certo, amigo, o Alaripe disse. Deveras, está certo, mano velho. Outro, o rasga abaixo, inteirou. Aquilo não tolerei. Esse vesgueiro rasga embaixo, o qual entornava ao lado da cabeça, gastando ar demais, o que respirava 3 vezes forte, e fuxicando o nariz numa fungação. Desentendi e impliquei. Certo de que, nessa vida, pois eu nem costumo nunca xingar ninguém de filho daquela outra pessoa, ou dessa, por receio de que seja mesmo verdade. Então assim, a eles eu disse, tanto enquanto riam, apreciando me ouvir, eu contei a história de um rapaz enlouquecido devagar, nos aiais, tão longezinho da vereda da aldeia, o qual não queria adormecer, por um súbito medo que nele deu de que, de alguma noite, pudesse não saber mais como acordar outra vez, e no inteiro do seu sono restasse preso. Bem, termino por aqui. Sigo a leitura no próximo capítulo, no próximo vídeo. Tchau, tchau.